Bem-vindos a mais uma análise. E olha, hoje a gente vai mergulhar em um tema que é absolutamente vital, mas que, de um jeito meio inexplicável, acaba passando batido nas grandes reuniões corporativas. Hoje em dia, a gente só ouve falar em transformações digitais bilionárias, inteligência artificial para lá e para cá, reestruturações super complexas. Mas o verdadeiro gargalo do sucesso costuma estar em uma camada muito mais humana, muito mais prática, que a gente nem sempre valoriza. Vamos entender como educação profissional e tecnológica, a famosa EPT, está de forma bem silenciosa transformando a gestão das empresas de dentro para fora. É uma jornada para a gente descobrir como o conhecimento prático e técnico de verdade acaba sendo o diferencial competitivo secreto das organizações mais modernas do mundo. Vamos lá? Para começar, a gente precisa falar de uma dor corporativa universal. Sabe aquela frustração clássica que assombra os conselhos de administração por aí? A grande pergunta é: por que estratégias brilhantes, desenhadas por meses a fio no papel, falham tão feio quando chegam na linha de frente? Pensa na cena. A diretoria passa meses criando um plano impecável, contratam aquelas consultorias caríssimas, montam planilhas financeiras para os próximos 5 anos que parecem a prova de falhas, e aí, quando essa ordem desce para o chão de fábrica, para a logística, para a operação real, a estratégia simplesmente desaba. O retorno esperado nunca vem. Então, o que exatamente se perde nesse meio do caminho? Pois é, o centro desse problema gigantesco é que a gente está lidando com dois mundos que falam dialetos completamente diferentes. É sério, do lado esquerdo, a diretoria executiva vive em um universo abstrato, pensando no longo prazo. A língua deles é o ROI, o EBITDA, os KPIs, o ganho de mercado. Agora, corta para o lado direito. O chão de fábrica vive o hoje, o imediato, a urgência. A galera da operação está tentando resolver o prazo de entrega que vai estourar daqui a pouco, a peça da máquina que acabou de quebrar ou o caminhão que não chegou. Essa desconexão é tão profunda que os especialistas chamam de surdez institucional. Sem alguém para ficar no meio de campo traduzindo o abstrato para o prático e vice-versa, as melhores ideias do mundo vão continuar falhando de forma sistemática. E para resolver esse mistério e curar essa surdez institucional, a gente vai passar por 6 pontos bem diretos hoje. Primeiro, o elo de ouro institucional. Segundo, os tradutores do conhecimento. Terceiro, os motores da inovação. Quarto, a liderança por autoridade. Quinto, os guardiões da eficiência. E, para fechar, o futuro da gestão. Vamos entender exatamente quem é esse profissional tático formado pela EPT e por que ele é a peça que sempre faltou no quebra-cabeça. Ponto número 1. O elo de ouro institucional. A ponte entre a estratégia abstrata e a realidade do campo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a nossa visão sobre a liderança intermediária. Esquece aquela ideia do gerente ou supervisor como um mero burocrata repassador de e-mails. A formação técnica transforma esse gestor no amortecedor estratégico da companhia. Ele é literalmente esse tradutor bilíngue. A educação profissional e tecnológica dá para ele o vocabulário para ouvir a alta direção falando: precisamos cortar custos operacionais em 15% esse trimestre e transformar isso em: pessoal, precisamos ajustar o ciclo de resfriamento da máquina B em 3 segundos. Ele não repassa metas vazias. Ele dá instruções técnicas precisas. Ele filtra o ruído protegendo a equipe da ansiedade do topo e protegendo os diretores de minúcias operacionais que só atrapalhariam a visão deles. E isso nos puxa direto para o nosso segundo ponto: os tradutores do conhecimento operacional, a curadoria do capital intelectual. Quando a gente olha para o capital intelectual da empresa, esbarra numa dualidade fascinante. De um lado, a gente tem o conhecimento tácito. Sabe aquele operador veterano que, só de sentir a vibração do equipamento, já sabe que a máquina vai travar antes mesmo do alarme tocar? Isso é conhecimento tácito. É o saber fazer puro, invisível, baseado em intuição e anos de prática. É um tesouro, mas super frágil. Do outro lado, existe o conhecimento explícito, que é aquilo que está no papel: manuais, processos, a estratégia oficial. O grande desafio, literalmente de milhões de reais, é não deixar que aquele conhecimento invisível, a intuição valiosa daquele operador veterano, vá embora com ele no dia em que ele se aposentar. E a mágica para capturar esse valor todo é o que a gente chama de espiral do conhecimento, operada perfeitamente por esse gestor de perfil técnico. Pensa numa escadinha de 3 degraus. Primeiro, com empatia técnica, o gestor observa os hábitos da equipe, notando os atalhos seguros que a galera criou. Segundo, ele codifica isso, usando sua base analítica para transformar aquela rotina meio improvisada em um dado documentado. E terceiro, ele formaliza a descoberta. Aquela sacada inteligente de um único funcionário vira a estratégia oficial para a fábrica inteira. Sem essa ponte, sem alguém que entenda a teoria e a prática, esse conhecimento evapora
e as empresas ficam pagando caro para reaprender a mesma lição todo ano. Terceiro ponto: motores da inovação incremental, impulsionando a melhoria contínua de baixo para cima. A gente adora romancear a palavra inovação, não é? Todo mundo logo pensa em laboratórios brilhantes de pesquisa ou no próximo aplicativo revolucionário. Mas a realidade industrial é um pouco diferente. Ela separa muito bem a inovação disruptiva da incremental. A disruptiva, que os diretores amam, vem de cima para baixo. É caríssima e cheia de riscos. Agora, o gestor tático, com raízes na EPT, esse respira a inovação incremental. Ela nasce lá da base, da observação diária, usando metodologias como o PDCA ou Lean. É o ajuste fino. Corrigir um microgargalo de 2 segundos numa esteira hoje significa economizar milhares de horas e milhões de reais no fechamento do ano. E tem mais! Esse líder é um baita filtro da realidade. Ele evita que a diretoria compre tecnologias maravilhosas no papel que, na prática do galpão, seriam verdadeiros elefantes brancos injogáveis. Ponto 4. Liderança por autoridade técnica. Redefinindo a dinâmica de recursos humanos na linha de frente. Olha, no ambiente bruto da operação, seja no chão de fábrica ou na logística pesada, um crachá bonito com cargo em inglês não garante respeito de ninguém. O que engaja de verdade é a competência na hora de executar. É a tal da liderança de proximidade. Um gestor formado na IPET não é só um inspetor que fica checando o relógio de ponto. A equipe olha para ele e vê um mentor. Todo mundo sabe que, se der um problema grave e a linha parar, aquele líder tem total capacidade de arregaçar as mangas e resolver o problema junto com a equipe. Esse respeito técnico imediato muda completamente o clima, traz segurança psicológica, despenca as taxas de demissão e cria um time que confia de olhos fechados no líder. Chegando no ponto 5, guardiões da eficiência tática, aperfeiçoando o processo. Por uma operação grande dar certo e se pagar, o processo tem que rodar liso, sem solavancos, mesmo nos dias ruins. E é aí que o gestor tático brilha. Vamos falar de processos operacionais padrão, os famosos POPs. Se um burocrata de escritório escreve um POP, ninguém na fábrica segue porque ignora a ergonomia da máquina. Mas se é escrito por alguém com fluência técnica, a adesão é orgânica. Além disso, esse guardião da eficiência consegue antecipar um risco de segurança antes de virar acidente. Ele controla na ponta do lápis cada grama de matéria-prima. E sabe o mais importante? Quando o mercado vira de cabeça para baixo e a pressão explode, essa base sólida em processos que permite que a empresa mude a rota de forma rápida sem quebrar a operação ao meio. E, finalmente, o nosso sexto e último ponto: o futuro da gestão. Navegando na era automatizada e orientada por dados. Muita gente se pergunta, com a chegada das fábricas hiperautomatizadas e da inteligência artificial tomando conta de tudo, esse gestor intermediário vai sumir? A resposta é um gigantesco não. Muito pelo contrário. A gente está passando da gestão mecânica para a gestão intelectual. Sim, a IA vai cuidar daquela parte chata, preencher planilha, calcular rota. E que bom, porque isso liberta o profissional técnico para ser um estrategista analítico. A máquina entrega os dados mastigados, mas ainda vai ser um ser humano que vai interpretar o porquê daqueles números e garantir que as decisões de um robô não acabem destruindo o clima humano da empresa. Por isso, manter-se aprendendo o tempo todo é a única forma de garantir que a automação seja eficiente, ética e não desumanize o nosso ambiente de trabalho. Então, resumindo a nossa análise, a educação profissional e tecnológica é a resposta definitiva para conectar as grandes ideias da diretoria com a realidade dura da execução diária. Competência técnica e visão estratégica não podem morar em mundos separados, elas têm que jogar juntas. A grande reflexão que fica para você hoje é a seguinte: como a sua empresa está preparando essas lideranças intermediárias? Ignorar esse elo de ouro pode ser literalmente a diferença entre dominar o mercado ou fracassar na operação. É uma pauta urgente, pessoal. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.